Glória a Deus, chegamos a mais um momento da palavra certa. E é importante que você venha ouvir essa palavra para edificar a sua fé. Olha, eu sou o pastor Elinaldo Silva e eu quero te abençoar através da santa, gloriosa e poderosa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, quando ela vem direcionada pelo Espírito Santo, ela torna-se em nossa vida a palavra certa, para que nós venhamos a vencer para a glória de Deus. Mas antes de eu entrar aqui no assunto de hoje, eu peço a você, inscreva-se nesse canal, compartilhe esse link, convide amigos e familiares a fazer parte dessa grande família de Deus, onde todo santo dia você vai receber uma revelação de uma palavra certa para a tua vida, para o teu coração, no nome de Jesus. E olha, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre algo importantíssimo. Você é uma ferramenta na mão de Deus. E muitas das vezes, essas ferramentas, elas estão paradas. E uma ferramenta parada, a gente sabe que para nada serve. Se é que você entende essas minhas palavras. Se você pega uma ferramenta, um alicate, um martelo, e você deixa aquela ferramenta lá parada, ela vai enferrujar completamente. Então, quando ela for ser usada novamente, ela não vai dar conta do serviço como era para ser. A mesma coisa é você que está aí me vendo e me ouvindo. Deus escolheu você para uma grande obra. Deus escolheu você para um grande chamado. Você não é qualquer pessoa, mas às vezes deixamos de cumprir a nossa missão, porque talvez alguém magoou, porque talvez alguém te apedrejou, talvez alguém disse que você nunca ia dar certo nesse bom ofício que você faz para Deus. E é aí onde muitos têm se desviado do caminho, perdido a direção e, como eu costumo falar, quebrado até a cara. Isso é coisa séria. Hoje nós vamos falar aqui no texto sagrado que se encontra no livro de Isaías, livro do profeta Isaías. Eu convido você até a pegar sua Bíblia aí, se você puder. Mas Isaías capítulo 61, o Senhor diz assim: o Espírito, Isaías 61, versículo 1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Glória a Deus, aleluia. A gente sabe que esse texto sagrado aqui, o profeta Isaías, conhecidíssimo como profeta messiânico, falava a respeito do Messias, de Jesus. Mas nós temos que tomar essa palavra para nós. Deus escolheu você, talvez, para ser um pregador do Evangelho, para apregoar as boas novas. Deus escolheu você para um bom ofício, independentemente da sua tarefa aqui nesta terra. Por exemplo, tem muita gente que Deus escolheu, mas que é engenheiro de construção civil. Outros são engenheiros mecânicos, alguns são pintores, outros fazem certos ofícios que compartilham junto com a obra do Senhor, para a glória de Deus. Então, eu digo a você o seguinte, meu amigo, minha amiga: você tem o seu chamado, e você deve cumprir o seu chamado, independentemente da tua profissão. Porque uma coisa é a tua profissão e a outra é a tua vocação. Você pode ser engenheiro civil e ter também a sua vocação para ser um pastor, para ser um presbítero, um obreiro, um diácono de uma igreja. Tem isso também. Então você que diz: pastor, eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas muitas das vezes eu pensava que Deus não tinha me chamado, Deus não tinha me escolhido para isso. É aonde você se engana. Não enterra o talento que Deus te deu, não. Ó, você que está me ouvindo aí, talvez você seja um profissional na área de vendas, um representante de vendas, mas independente da tua profissão, tu tem a tua vocação. Deus te escolheu para talvez apregoar as boas novas, talvez para ser um cantor, um tecladista, na obra do Senhor, cantando louvores para o reino de Deus.
Talvez você seja uma pessoa que quando pega a harpa cristã, você louve como ninguém. Isso também é um chamado. Deus escolheu você. Mas muitas das vezes enterramos esse chamado porque alguém critica, porque alguém apedreja, ou porque algo te magoa. Então o Senhor diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Meu amigo, você vai ser uma ferramenta que vai abrir a algema daqueles que estão aprisionados pelo inferno, pelo diabo. O versículo 2 ele diz: a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Deixa eu explicar a você o que a Bíblia quer dizer. E o dia da vingança do nosso Deus. Deus nos usa como ferramenta para libertar pessoas, para que pessoas venham se converter à sua palavra, ao seu santo evangelho, para que no dia da vingança, ou seja, para que no dia que Jesus voltar, você e muitos que já estão dentro da arca, ou seja, dentro da palavra, não sejam pegos despercebidos, porque isso vai acontecer com muitos. Jesus está voltando, preste atenção, mas você é o instrumento que vai pregar, que vai anunciar, como diz aqui a palavra de Deus, que vai anunciar e vai pregar o ano aceitável do Senhor. Pode ser esse ano, pode ser ano que vem, ninguém sabe, mas você vai anunciar a palavra, a vinda do Senhor. Você vai falar de Jesus, Ele te escolheu para isso. Aí ele diz: e o dia da vingança do nosso Deus é o dia que o Senhor vai voltar. É o dia que Deus, Ele vai arrebatar a igreja e Ele vai surpreender, aleluia, glória a Deus. Ele vai surpreender a muitos. Então eu quero dizer a você aí que está me vendo e me ouvindo, cumpra seu chamado. Independentemente de quem te critica, de quem fala algo contrário à sua fé, cumpra seu chamado. Você foi chamado, você foi escolhido para pregoar o ano aceitável do Senhor, para alertar o povo do dia da vingança, o dia que o Senhor virá e vai pegar muitos que estarão desapercebidos dessa verdade. Eu quero até completar, Deus está falando forte aqui, Deus está falando forte no meu coração. Tem um versículo na Bíblia também, para que você não pense: pastor, e quem me escolheu? Quem foi que me chamou? Eu afirmo e digo: foi Deus. Entenda essa palavra certa de hoje, porque o Senhor diz aqui, no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo falou assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus, para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão de Sóstenes. Preste atenção. Eu quero deixar aqui o começo dessa frase, quando ele diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Paulo foi chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Você foi chamado para ser pastor, presbítero, obreiro, diácono, pela vontade de Deus. Você foi chamado para ser missionário, talvez bispo de uma igreja. Preste atenção. Esse teu chamado não vem de você, não vem de nós. Nós somos meros seres humanos. O nosso chamado, o próprio apóstolo Paulo, que foi um homem que doutrinou todas as igrejas de Cristo na terra, ele mesmo disse: o meu chamado veio da vontade do meu Senhor Jesus. Então você aí, que está me vendo e me ouvindo, o teu chamado vem de Jesus, não foi você. Grave essa palavra certa de hoje. Nós começamos em Isaías 61, versículo 1 e 2, e vamos se dar aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1. Olha que frase bonita na Bíblia, que versículo bonito. O apóstolo Paulo afirmando que ele foi chamado de apóstolo, ele foi chamado e escolhido para ser apóstolo pela vontade de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Toma posse dessa palavra certa hoje, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.